Convido você para puxar o freio de mão, relaxar, esquecer todo esse lado chato da rotina, dos problemas diários, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? Consenso. Lula tentou destruir a internet e acabou sendo destruído por ela. Lula não entendeu ainda como funciona o mecanismo, porque o tempo passou, o mundo mudou e ele permanece no século XX agindo, não vou dizer exatamente da mesma forma, mas no mesmo estilo com algumas diferenças. É algo absurdo que talvez você não entenda com esse tipo de introdução, mas vamos tentar esmiuçar agora. Na década de 90, o Brasil via a volta dos exilados, todos socialistas, todos de esquerda, que vinham graças à anistia. É isso mesmo. Os de esquerda, os militantes adestrados que hoje gritam sem anistia, para não dar liberdade a senhorinhas que seguravam bíblias, a mães de família, a cidadãos comuns, a idosos, agem conforme manda, ou conforme mandam as cordinhas daqueles que estão aqui porque foram anistiados. O que é, né? É nada como um dia depois do outro e uma noite no meio. Então o que aconteceu foi que a esquerda, com a volta desses socialistas, assumiu as rédeas do país. Duas siglas tomaram conta: PSDB e PT. As duas são iguais entre si. As duas são de esquerda quando lhes convém. As duas são liberais quando o assunto é ganhar dinheiro. E as duas são radicais quando se faz necessário. Eles criaram uma fantasia de situação versus oposição. Ora era o Ninho Tucano, ora eram os petistas. Mas na verdade era uma coisa só, eles eram aliados, apenas seguravam assim, o monopólio, né, os principais cargos, o que fazia muito pouca diferença, porque as negociações deles eram sempre visando os interesses deles. Começou com Fernando Henrique, em 94. Fernando Henrique disputava com Lula, que já havia perdido a eleição para Collor. Então Lula queria ser presidente, mas tinha o fatídico Plano Real, que foi um plano, não se enganem, foi criado por Itamar Franco e o ministro Recupero, que, diferente de outros planos, iria dar o passo a passo para combater a inflação. Não seria por decreto, não, porque moeda forte não surge por decreto. Não seria muito fácil, bastaria dizer R$1 compra $20, pronto, o real estaria dominando o mundo. Então era todo um processo, mas estava dando certo. A inflação, que era o grande mal da época, iria ser vencida. Isso para Lula era terrível, pois ele sabia que não conseguiria vencer a eleição. Aí começou a bater no Plano Real de todas as maneiras. Para ele pouco importava se seria melhor ou pior para o povo. Ele queria vencer a eleição. Do outro lado, o Ninho Tucano agiu de uma forma para queimar o ministro Recupero e colocar Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, da Economia na época. Claro, com o sucesso do Plano Real, ele viraria herói. O Plano Real deu certo, ele derrotou Lula. 4 anos se passaram, Lula veio de novo, mas sem chance nenhuma, porque Fernando Henrique era visto como o pai do Plano Real, e não era. Ele pegou o plano já na fase final, mas conseguiu se reeleger. Aí no início do século XXI, os tucanos sempre tiveram uma hierarquia conhecida. O primeiro nome era FHC, o segundo era Mário Covas. O terceiro tinha vários pequenininhos brigando pela vaga, entre eles o Alckmin. É o Alckmin que hoje é vice do Lula. Mas Mário Covas ia ser outro que ia dar um pé na bunda do Lula. Aí o Mário Covas moleu. Que coisa, né?
Todo mundo que atrapalha Lula acaba molendo. Poxa, Fernando Henrique não podia ir para um terceiro mandato, Covas morto, botaram o Alckmin lá que levou de laçaço Lula presidente. Aí Lula, quando entrou para o seu primeiro mandato em 2003, já que ganhou as eleições de 2002, chegou colocando em prática a sua narrativa, que era de repetir mentiras até que tivessem conotação de verdade, e usar a mídia que estava na mão dele para reforçar a tese. Então qualquer mentira que ele lançasse era questão de semanas e o povo estava comprando. Bom, ele chegou ao absurdo. E quando assumiu, poucos meses depois, o Brasil tinha um empréstimo com o FMI que vinha pagando as parcelas pontualmente, faltavam só 3. Ele adiantou o pagamento das 3. Ah, mas isso não é bom? É ótimo, claro. Só que ele foi para a Globo dizer que pagou a dívida externa do país e o povo acreditou. Imagina. A dívida externa do Brasil é tantos trilhões que esse valor só existe no papel. Entende? Tanto dinheiro assim girando nas Américas. Mas ele disse que pagou. Aí passou 8 anos mentindo, lançando pedras fundamentais, que as obras nunca começavam, ou quando começavam ficavam no meio do caminho, comprando todo mundo, corrompendo todo mundo, criando aqueles planos. Vamos ajudar as empresas que vendem geladeira, dá subsídio. Aí o povo comprava geladeira, mas comprava assim em 50 prestações. Mas tinha uma geladeira nova, mas tinha a dívida. Então ele foi endividando o povo. Aí ele fez outra assim que, nossa senhora, tem a classe A, B, C, né? A classe alta, a classe média e a classe mais carente. Cara, isso aí é definido entre valores, ganhos anuais. Ele colocou uma lei que quem ganhasse na época um salário mínimo e meio seria a classe média. Ele criou a classe B. Então aquele povo humilde, coitados, eu sou classe média. Para eles isso era tudo. Nossa, o Lula iludiu, mentiu, endividou o país, dividiu o país. Ele só falava em branco contra negro, pobre contra rico. Ele liberou invasão à propriedade privada, ele encheu o país de sindicatos, que a maioria deles eram só portinhas de 2x2, que tinha uma secretária e um presidente que nunca aparecia, mas todo mês estava ali, o dinheiro. Ele impôs taxa sindical. O trabalhador era forçado a dar parte do seu salário anual para sindicato que não fazia absolutamente nada por eles. Ele criou o país da bandidagem. Era aquela corrupção acelerada, era aquela coisa absurda. Bom, ele ficou bilionário, seus agregados também, surgiu uma classe média alta nova, as novas elites, a esquerda. Só que o seu segundo mandato estava terminando, ele não podia ir para a reeleição, ele tentou mudar a lei. Ele tentou fazer como Chaves fez, mas não conseguiu, ele queria uma terceira reeleição, ou uma segunda reeleição. Como não tinha jeito, o que ele fez? Ele pegou uma marionete, porque ele sabia que se botasse um político casca grossa, para entrar lá, ia derrubá-lo. Pegou uma marionete, uma Maria Ninguém, a tal da Dilma, botou lá. Só que a Dilma entrou, e nas costas dela explodiram todas as cagadas, as roubarias, as bandidagens de Lula. É claro que o país afundou, porque ela também não se ajudou, ela fez mais bobagem ainda. E o impeachment foi uma questão natural, eles faliram o país. Aí os olhos se voltaram para Lula. Ele foi julgado, condenado em 3 instâncias. Cadeia. Para começar, ele não foi preso numa cadeia, ele foi colocado num hotel de luxo da Polícia Federal em Curitiba. Isso não é cadeia. Enquanto isso, seus funcionários de toga criavam leis, mudavam leis, jogavam leis e conseguiram libertá-lo, mesmo condenado em 3 instâncias, mesmo sem eles ter como negar uma única acusação. Então eles livraram Lula da prisão usando uma filigrana jurídica, dizendo que onde ele foi julgado não era o lugar. Olha, é engraçado, né? Vindo de um STF que julga um Bolsonaro que não tem cargo público, ele não deveria ser julgado no STF. Ele deveria ser na primeira instância, segunda instância, no máximo STJ, mas não. O STF pode sim pegar o caso que quiser. Agora o Lula foi libertado e foi colocado no poder. Foi colocado e chegou. Chegou pensando que seria igual ao que era antes.
Só que daí ele descobriu que tem a internet. Então hoje ele não pode mais dizer que pagou a dívida externa, porque no mesmo segundo vai milhões de informações chegando em todos os cantos, avisando quanto é a dívida externa, o que ele pagou, o que isso é mentira. Ou seja, ele perdeu a sua principal arma, a mentira, a utopia, a demagogia, a falta de caráter, a falta de compromisso com a verdade. Aí ele tentou, inclusive colocou o Janja para comandar uma milícia poderosa para invadir a internet e destruir a direita, só que não deram nem pro cheiro. Porque a direita na internet é imbatível, porque ela tem uma arma que ninguém derruba, ela tem a verdade ao seu lado. Porque prestem atenção de como se apresenta a esquerda nas redes sociais e veja se tem cabimento. Eles entram rotulando, vamos dizer, Bolsonaro, vamos nos concentrar em Bolsonaro. Ah, Bolsonaro é miliciano, é fascista, é neonazista, é ladrão, é corrupto, é genocida. Como é fácil, né? Mentir, rotular. Só que agora parem diante dessa pessoa e pergunte para ela: qual a definição de fascista? Qual a definição de neonazista? E peçam para ela mostrar fatos que associem Bolsonaro a essas acusações. Alguma coisa que ele tenha feito. Mesma coisa, miliciano. Por favor, digam o que vocês acham que é miliciano e mostrem o que vocês sabem de Bolsonaro que o caracterize como miliciano. Ah, Bolsonaro é ladrão de joias. Então, por favor, diga aqui que joias são essas, qual o valor, se tem algum processo em andamento, se ele foi julgado, se ele foi condenado. Mostre. Isso mostrar como. Não existe nem processo, já foi determinado pelos órgãos competentes que as joias realmente eram deles, como também eram dele os relógios caros que o Lula tinha, que ganhou de presente, mas eles ficam ali martelando, sempre dizendo as mesmas coisas, porque eles acreditam que, repetindo como no passado, vai virar verdade, e não virou. Que a internet desmente. A golpista atentou contra a democracia, tentou dar o golpe. Quando, cara? Em 8 de janeiro. Golpe sem exército, sem forças armadas, sem disparar um tiro. Golpe com senhorinhas, com idosos. Como? Aí fizeram aquele espetáculo, prenderam mais de 1000 pessoas, sem dar direito à defesa, sem dar direito a um julgamento justo, sem dar direito a nada, condenando a 15, 17 anos. Enquanto isso, Sérgio Cabral era libertado, um homem que roubou mais de 300 milhões de reais, confessou, devolveu o dinheiro, está livre. Líderes de facções, corruptos, todos libertados. Agora aquele pessoal preso, por quê? Porque deram golpe. Aí começaram a perseguir parlamentares de oposição por parlar. A função do parlamentar é parlar, é colocar a sua opinião, é debater. Isso passou a ser crime. Então muitos foram presos, outros tiveram que sair do país. Isso é ditadura. Mas sempre em nome da democracia. Ah, e outro termo que eles adoram, genocida. Mas genocida porque mais de 700 mil brasileiros morreram na Covid. Mas como? Olha, o que eu vou discutir aqui não é ideologia, é matemática. Faz a pesquisa. Na época da pandemia, a média de óbitos diários no país não aumentou. A diferença é que naquela época, ninguém mais morria de AVC, ataque cardíaco, problemas pulmonares, dengue, AIDS, câncer, sabe, acidentes, assassinatos. Não. Todo mundo que morria naquela época, o atestado de óbito vinha Covid. Aí os números iam parar no Jornal Nacional da Rede Globo, pim, pim, que mais parecia o obituário. E eles tentavam vender aquilo como verdade, mas a internet impedia. Porque a internet mostrava os números. Então eles continuam até hoje. Eles querem chamar o Bolsonaro de ladrão, porque também é uma tática da esquerda, é acusar o outro daquilo que você é, mas não cola, não tem um processo contra o cara, não tem uma acusação que o associa a roubo, muito menos a corrupção. Ah, chama o Bolsonaro de mentiroso. Poxa, para quem defende Lula, chamar alguém de mentiroso, cadê a picanha? Cadê a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Cadê os brasileiros voltando a voar, a viajar de avião? Cadê? Cadê aquele salário mínimo mais alto? Cadê? Não tem. O que tem é Lei Rouanet dando fortunas para artistas decadentes. Ah, isso tem.
O que tem são emendas, dinheiro jogado a rodo no parlamento para aqueles que foram eleitos pelo voto popular, mas estão lá só para ganhar dinheiro. E tem tantos que se elegeram nas costas de Bolsonaro e agora estão trabalhando para Lula, porque estão, ó. Aí eles achavam que quando Lula voltasse, o MST ia tomar conta. Agora não toma mais não. Se invadir, vai dar merda. Acabou. Ah, os sindicatos voltaram a ser fortes. Não vão voltar não. Aí ele partiu para tentar imposto. Por quê? Ele tem que mostrar números positivos, a arrecadação. E como ele paralisou a produtividade, ele está sucateando as empresas, as estradas, ele está paralisando o país, ele precisa de números. Então ele vive de impostos, nunca se pagou tanto imposto como hoje. E o extrativismo, ou seja, dando para chineses e demais aliados a Amazônia para eles tentarem extrair o que quiserem de lá e mandar embora pela Guiana Francesa. É fácil. Atravessa a ponte do rio Oiapoque e já está na Guiana. Guiana é território francês. Aí vão até a capital da Guiana e lá tem porto marítimo, lá tem vários aviões no aeroporto, aviões cargueiros, voando direto para a Europa. Ou de onde você acha que vem a essência para o perfume francês, as pedras preciosas comercializadas na Bélgica, a borracha para os pneus dos carros europeus? De onde você acha que vem tudo isso? Só que agora a internet mostra. E eles estão querendo acabar com a internet. Vai estar cada dia mais complicado. Botaram agora, tiraram o Paulo Pimenta, que não vale porra nenhuma, não acrescenta nada. E botaram um marqueteiro lá na Secom, que está tentando reverter, ou seja, fazer a esquerda crescer na internet. Mas a gente está mostrando que não entende nada de rede social. A última que se sabe é que ele está criando assim, milícias, milhares de patriotas remunerados para dar overdose de tudo aquilo que ele quer vender como verdade. Só que não cola. E outra, parece que ele está com uma estratégia agora de criou milhares de prints. Então, em qualquer publicação que mostre as mazelas do governo Lula, aí entram 2, 3, maioria perfil fake, e põe assim dezenas, centenas daquelas coisas assim, poluição mesmo, achando que assim tira o interesse da publicação e a notícia, a denúncia esvazia, mas não esvazia. Eles estão perdidos e não conseguem calar a rede social e não vão conseguir. Pode prender todo mundo, pode anular perfis, sabe? Pode atacar Google, pode atacar YouTube, pode atacar Facebook. Eles não vão conseguir porque o brasileiro se encontrou na internet e de alguma forma a informação vai chegar. Acabou para eles. E agora o desespero está batendo. E quanto mais desesperado eles ficam, menos o Lula consegue governar, porque ele não governa mais. Ele nunca foi presidente, porque ele não tem a maioria dos votos. E agora ele está tão desmoralizado, mas tão desmoralizado, que não adianta, nada que ele faça vai fazer esquecer o que todo mundo sabe dele. A máscara caiu, a farsa acabou, a esquerda acabou. E para completar, Milley na Argentina, Donald Trump nos Estados Unidos, agora eles querem destruir o Trump, o Elon Musk, eles acham que podem. Não pode. Porque o que a gente diz, a verdade não está com eles. Então nós estamos já no primeiro semestre de 2025. Eleições será em 2026. Poderia até o Lula ser impeachmentado. Bom, razões para isso tem, só as pedaladas naquele negócio pé de meia, que foi um absurdo, foi escandaloso, por muito menos a Dilma caiu. Só que o Lula está comprando os votos contra. Tanto que teve um deputado aí que assinou pelo impeachment, que deu um emprego para a irmã do cara. Pronto, o cara já tirou a assinatura, ele está gastando de todo jeito para se segurar lá. Mas ele pode até se segurar, mas não vai governar. Então a esquerda sabe disso. Igual o Biden nos Estados Unidos, eles vão querer colocar outro no lugar, porque o Lula não tem mais condição. E vão tentar manter o Bolsonaro inelegível, sem razão nenhuma, para que ele não dispute as eleições. Mal sabem eles que se Jair Bolsonaro não disputar, Michele Bolsonaro irá representar a direita. Aí vai ser pior ainda, porque a mulher contagia a todos. Não tem mais. A esquerda caiu. E eles não querem aceitar. Agora, não vai ter mais a ajudazinha da CIA como teve em 22. Não vai ter mais. Aí se eles tentarem fazer a mesma coisa, vai ficar escancarado. Mas pô, na Venezuela também ficou escancarado. Maduro fraudou as eleições, todo mundo sabe, mas ele está lá. Só que a Venezuela não tem a força do Brasil. Aí a pergunta, o que vai acontecer? Bom, só o tempo dirá. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a esquerda no Brasil acabou.
Porque hoje todo mundo sabe o que é a esquerda, o que é Lula. E a maioria esmagadora dos brasileiros não quer mais essa gente lá. Então eles vão ficar aí até, vão roubar um monte, vão fazer um monte, mas os estragos não serão tão grandes como eles imaginavam. E o se perpetuar, como era quase uma certeza, já está descartado. E tudo graças às redes sociais.